Então é isso, pessoal, bem-vindo a mais um Sou Caeté Podcast. Hoje eu tenho aqui Lucas Gomes, muitíssimo obrigado, meu querido, satisfação, tá? Muito obrigado, seja bem-vindo aí ao Sou Caeté Podcast. Hoje a gente vai bater um papo aqui, pessoal, com o atleta caetense, paralímpico, Lucas Gomes. Isso mesmo, prazer estar aqui, é uma honra aqui estar nesse programa de caetense, né? É muito importante pra gente valorizar, né, a comunicação de Caeté, né, valorizar as pessoas de Caeté, as histórias de Caeté. E vamos aí contar uma história aí bacana. Isso aí, Lucas. Eu acertei, é atleta paralímpico mesmo, né? Isso, olha, antigamente, assim, né, alguns anos atrás, a gente falava paralímpico, hoje a gente fala paralímpico. Ah, é paralímpico. Tirou o O. Sim. E então, aí... assim, eu errei, mas eu não sou comum, atualizado, né? assim, eu não estou atualizado. Isso, é comum. A gente, muita gente, inclusive em jornais, em portais, enfim, você vê muito paralímpico ainda. Mas por que é? Você sabe? Eu não sei te explicar. Nomenclatura, assim, só nomenclatura mesmo, né? Mas hoje, inclusive, no Comitê Paralímpico Brasileiro, ainda tem a placa lá, de Centro Paralímpico Brasileiro. Sim. Então ainda estamos em fase de adaptação, né? Isso. Pessoal, só dar alguns recados aqui. É o seguinte, pessoal, vocês estão assistindo o podcast, mas não estão se inscrevendo. Então se inscreva aí no canal, né? O Sou Caeté Podcast, eu, Claudinei Penaforte, estou aqui com vocês aqui todas as semanas com entrevistas inéditas com caetenses. Você é natural de Caeté, né? Isso, eu nasci em Contagem, mas eu sempre morei em Caeté. Então é caetense. Caetense. Então é isso, pessoal, não se esqueça, estamos em todas as plataformas digitais, redes sociais, tá, pessoal? Facebook, Instagram, e é isso aí. E também estamos no Deezer, Spotify, tá? Pra quem gosta de só ouvir a entrevista. E é isso, pessoal, Sou Caeté Podcast. Você, empresário que quer patrocinar o programa, estamos aí com a porta aberta para você. Aos pouquinhos a gente está se adequando. Agora já chegamos num momento onde já conseguimos controlar a luz. A gente tá gravando em um ambiente externo, né, pessoal? Então, de vez em quando dá aquela coisa no foco, mas a gente vai ajustando. E você, empresário, seja bem-vindo aí ao Sou Caeté Podcast. Tem a sua marca aqui divulgada conosco. E hoje vamos bater um papo aqui com o Lucas Gomes. Lucas Gomes, quem é você? Se defina, diga-nos. Pra quem ainda não conhece, você é conhecido como Luquinha, né? Pros mais íntimos, né? Aqui em Caeté eu sou conhecido como Luquinha. Os meus amigos sempre me chamaram de Luquinha desde muito novinho. Acho que é por conta das características mesmo, assim. Muito magrinho, eu era muito pequenininho. A gente vai crescendo, né? E aí, em alguns lugares é engraçado isso, porque no meu trabalho... o pessoal também me chama de Luquinha, assim, eles até colocam S, né, Luquinhas. E no atletismo, né, assim, no ambiente de atletismo, onde a sua personalidade muda um pouco, acho que eu falo que em cada lugar você é um tipo de pessoa, e no atletismo eu sou uma pessoa mais competitiva, né, obviamente, então as pessoas me chamam de Lucas, outros me chamam de Lucão, assim, é muito engraçado isso. Mas enfim, eu tenho 26 anos, eu moro aqui na Fonte da Clara, aqui perto do centro, né, aqui no centro. Moro com os meus avós, Márcio Rocha e Edna Figueiredo. São as pessoas que me criaram junto com a minha mãe. Hoje minha mãe mora em outra cidade com meu irmão, João Pedro. Mas eu sempre morei com os meus avós e sempre fui muito presente aqui na cidade de Caeté, seja... Você fez aqui sua infância e o ensino médio também? Você fez onde? Você eu estudei no João Pinheiro, que foi uma época maravilhosa. Depois eu passei um tempo no Promove e finalizei o meu ensino médio no estadual. E aí, com 17 anos, né, você vai chegando na época de escolher um curso, né, superior. Eu sempre fui muito apaixonado por esporte, muito apaixonado por esporte. E o esporte, ele tem uma importância muito significativa na minha vida. Eu, como pessoa com deficiência, o esporte foi uma forma de me incluir na sociedade, de gerar um pouco gerar valor assim para minha vida e dar importância àquilo que eu sou hoje. Eu pulei uma parte que é o seguinte, você me desculpa, é atleta paralímpico, mas qual que a gente pode falar, é deficiência mesmo ou é só dificuldade? Isso. A gente se identifica então não é chulo falar isso não, né? Pessoas pode falar com deficiência. É até uma forma mais correta de se falar. É mais correto, né? Você tem porque a gente fica meio sem graça de como a gente aborda, como a gente fala, né? Olha,
Hoje, por exemplo, a gente se falava muito pessoas com necessidades especiais. Exatamente. Ou eu falava então muito portadores de deficiência. Uhum. E é engraçado esse espaço, porque, por exemplo, portadores de deficiência, eu não preciso portar nada, eu não importa objeto. Então a forma mesmo porque se portar é algo que você pode tirar, né? Então, isso. A gente não porta nada. E pessoas com necessidades especiais, nem todo mundo tem necessidades especiais. Nós somos pessoas com deficiência. Então, é uma característica. Deficiência é uma característica, não é um problema, não é algo ruim, é uma característica que eu tenho diferente de você, diferente de outras pessoas. Então, Mas o caso é o que, Lucas, no caso? Olha, quando eu nasci, eu tive uma paralisia cerebral. E aí, a paralisia cerebral, ela pode gerar diferentes tipos de sequela numa pessoa. E a paralisia cerebral, ela gerou em mim uma epiparesia lateral. Ou seja, eu tenho uma coordenação motora mais limitada no lado direito, tanto superior quanto inferior no meu corpo. Então eu tenho mais dificuldade de me locomover, de mexer, na verdade, a mão direita, eu arrasto um pouco a perna do lado direito, mas isso é uma característica que eu tenho desde que eu nasci, e eu sou super adaptado a essa característica. O esporte foi um fator muito importante para que eu me desenvolvesse fisicamente. Então, assim, quando eu comecei a praticar esporte aos 7 anos, na escolinha da Semel, com o Hernani. Então foi um cara que acreditou muito em mim, me deu muita liberdade para que eu pudesse jogar bola, correr e desenvolver essa parte física, que foi muito importante para que hoje eu tenha essa agilidade que eu tenho hoje. E na época de escola você chegou a ter algum preconceito, alguma dificuldade? Na época de escola sempre tem, né? Sempre tem uns bullyingzinhos assim, você vê assim, zoação, piadinha. Né? É engraçado porque eu acho que eu soube levar muito bem isso, sabe? Sim, Inclusive essas reflexões de se eu sofri, eu não comecei a... Se eu sofri bullying ou não, se eu sofri preconceito ou não, eu comecei a ter pouco tempo, porque assim, ao mesmo tempo mas comparando com hoje, o ontem e o hoje, na época da escola você convivia com adolescentes, com crianças, e hoje vivendo com adultos. Você acha que hoje é mais? Acho que hoje é um pouco mais. Assim. Porque antes não tinha maldade, é tipo isso? Você tá falando? Era só piadinha, é isso? Você tá falando? Eu acho que hoje tem um pouco mais, assim. Não só comigo, mas com as pessoas com deficiência que eu convivo, assim. Porque é o seguinte, você fala o fato de ficar te tratando diferente? Isso. Porque imagina que você quer ser tratado normal, isso. Né? Veja bem, a gente tem o preconceito, por exemplo, vou usar o preconceito contra homens gays, por exemplo, pessoas LGBTQIA+. Isso é homofobia. O preconceito que tem com as pessoas com deficiência se chama capacitismo, que é você duvidar da capacidade da pessoa com deficiência. Então é muito comum, assim, até hoje, assim, ver o capacitismo comigo e com outras pessoas. Quando você duvida de que a pessoa faça aquilo, quando você duvida que a pessoa tem capacidade de, por exemplo, correr, é uma coisa que eu presencio muito, assim. Eu sou um atleta de alto rendimento e muitas das vezes quando eu conto a minha história para as pessoas que eu faço atletismo paralímpico, as pessoas duvidam. Mas você corre mesmo? Você consegue correr mesmo? Você consegue correr nessa velocidade mesmo? Então sempre tem que provar um pouquinho a mais. Sempre tem que provar Sim. mais porque as pessoas acham que você não tem capacidade. Tipo, sim, né? Exatamente. E é assim com muitas pessoas. Como você se dá, por exemplo, se há um momento de preconceito com você, qual é a sua reação? Você só... Assim, eu vou ser bem sincero, assim, tem momentos que eu ignoro, tem momentos que, quando eu vejo a oportunidade de explicar pra pessoa, conversar pra pessoa, que eu sei que a pessoa vai entender. Porque também, imagina, tem aquele que é ignorante mesmo, e tem aquele que ele acha que ele é melhor que você por ele não ter a dificuldade. E tem pessoas que às vezes não tem como não negar. A gente fica chateado. Sim. A gente fica chateado, mas supera. Acho que essas questões assim, eu tô até meio que acostumado já, sabe? Eu durante a minha adolescência e a infância, eu não me identificava como uma pessoa com deficiência. Eu fui me identificar depois que eu virei atleta paralímpico. Sim. Porque pra mim, isso, eu até identificava isso como um problema. Eu até falava assim, não, isso aqui é um probleminha. As pessoas me perguntavam, por que você manca? Por que você tem dificuldade disso? Eu tenho um probleminha aqui, nasci Eu ia até te perguntar isso. Houve um momento na sua vida onde você negava
Ah, por que o coleguinha da escola é diferente, né? Não tem essa dificuldade. Não, Você chegou a ter... É isso que tá falando? Eu não cheguei a pensar assim, não, por que ele é assim e eu sou assim? Sim, Mas eu simplesmente ignorava entendi. a minha característica. Entendi. Não tem muita coisa, assim, é isso aí e tal, não me atrapalha em nada, eu sempre dava essa desculpa. Sua família também conversava com você? Existia esse trabalho Internamente, minha família nunca me tratou como uma pessoa com deficiência e nunca, como eu posso falar? Nunca passou a mão na minha cabeça, me tratou como um ser humano normal. Mas sabe por que eu tô te fazendo essa pergunta também? Porque tem outras pessoas também assistindo também, que talvez passem por mesma situação e não sabe como lidar com o filho, ou o filho não sabe lidar com a família, com a sociedade. E você compartilhando, você está compartilhando com todo o público, né, cara? Isso é muito bom, né, cara? Exatamente. E é por isso que o esporte é uma ferramenta muito interessante, sabe? Muito, muito interessante, que me ajudou demais. Talvez o esporte não vai ser uma ferramenta para todo mundo, para todo mundo, para todas as pessoas que têm deficiência. Talvez seja uma escola mesmo, um curso que a pessoa vai fazer, um trabalho que ela vai se identificar, mas para mim foi o esporte. E eu comecei a me identificar como pessoa com deficiência no esporte, principalmente no esporte de alto rendimento, que é o atletismo. Porque eu comecei a conhecer outras pessoas com deficiência, apesar de que eu tenho um irmão com deficiência também, sabe? Mas eu não convivi com outras pessoas com deficiência. Quando eu comecei a ver outros atletas com deficiência fazendo esporte de alto rendimento, correndo, saltando, pulando, arremessando, eu pensei assim, cara, me encontrei aqui. Mas a gente pulou uma parte onde me fala como que foi o seu início, por que você escolheu o atletismo. E quem te apresentou e depois quem te levou para um patamar um pouco maior, né? Veja bem, eu comecei a jogar bola, 7 anos, igual eu te falei. E aí sempre joguei bola aqui nas escolinhas. Eu começava o atacante. Aí depois eu joguei no meio e fui pra lateral esquerda, porque eu sou canhoto, né? Não uso, com a perna direita sou uma derrota pra chutar a bola. Mas e aí eu fui jogando bola. E eu percebi que eu tinha uma resistência, sabe? Que eu corria, apesar de não ser um velocista, eu corria e não cansava. Aí teve uma época que a gente foi disputar um campeonato, aí o Hernando pediu pra gente fazer várias voltas no polo esportivo, pra pegar preparação física. E eu percebi que eu tava super bem depois das voltas, não ficava muito cansado em relação a outros atletas de futebol. Os anos foram passando, e aí eu comecei a experimentar corrida de rua. Comecei a participar de corridas em BH. E aí na minha primeira corrida de 10 km, assim, eu pulei etapas, coisa que eu não deveria fazer, porque assim, hoje com a consciência de um atleta eu sei que... Como assim pulou etapa? Porque o certo é você ter feito 5 antes? O certo assim, a gente começar com menos quilômetros, entender um pouco o corpo, enfim. É tipo adaptação, né? Exatamente, assim. E aí eu pulei pros 10 km de cara, assim, fui fazer uma corrida, a corrida do Galo, né? Eu sou atleticano. E aí fiz 50 minutos nos 10 km, assim, sem treinar, sem nada, assim. Eu tô assim, uai, gente, legal, assim, eu fiz o tempo médio que a maioria faz, que é 50 minutos sem treinar, sem nada. Beleza, comecei a tomar gosto. Aí minha segunda corrida foi fazer os 18 km da volta do Pampulha. Nessa corrida do Galo maravilhoso, melhor time do planeta Terra, qual posição você ficou assim? Você tem alguma coisa? Não lembro na época, mas foi um tempo razoavelmente bom, assim. A gente fala, mas é tempo, não é colocação não, né? Quando no início? Tem a colocação e tem um tempo, sim, né? Sim, E aí, depois fui fazer uma prova de carga de 18 km na Pampulha, foi bacana. 18 km. Então, mas esse intervalo é o quê? Meses ou anos? Meses. Eu fico totalmente louco. E aí, eu tenho um amigo, o Otávio, ele inclusive trabalha na prefeitura com corrida de rua, é um cara sensacional. E ele também começou a correr comigo. E a gente até? Isso. E a gente foi correndo, participando de prova. A gente foi pro São Silvestre, a gente foi pro Rio, corrida de rua, né? Assim, muito bacana. E aí Mas como atleta ou pipoca? Ele chama de pipoca, né? Não, como atleta amador, né? A gente pagava inscrição, treinava. Não, um amigo meu me explicou uma vez que esse pipoca é o pessoal que não paga. Isso. Aí entra na frente e sai correndo igual louco. Isso aí.
Mas aí, em uma oportunidade, eu fui correr em Ravenna? Não, Raposos. E aí, cara, eu fui muito bem nessa prova. Ganhei o troféu na faixa etária. Tinha um rapaz da Federação Mineira de Atletismo lá. Aí ele chegou em mim e falou assim: prazer, eu sou o Elvio. Eu percebi que você tem uma deficiência, né? Deficiência física. Eu falei assim: isso mesmo. Olha só, lá na UFMG, no Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, a gente está com uma equipe paralímpica lá. E eu vi que você tem potencial para provas de distância. Você não quer fazer um teste lá, não? Aí eu que legal, assim, hein, cara? Uai, bacana, eu vou lá. E aí eu fui lá. E aí eu comecei a conhecer o esporte paralímpico. Pra mim, cara, foi muito engraçado, porque eu sempre... Como é que você recebeu isso na hora também? Você achou, assim, grandioso? Você compartilhou com a família? Como é que foi esse momento também? Assim, eu sou muito pé no chão, sabe? Eu fico, assim, até que as coisas não virem... Mas na hora já você pensou, não, vou lá e... Eu fui muito natural, assim. Eu falei assim, vou lá. Tipo, se der bom, ótimo. Se não der, tipo, beleza. E aí... Fez o teste? Eu fiz o teste. Como foi o teste? Cara, o treinador pediu pra fazer uma volta de 400 metros na velocidade máxima. Nossa, cara, foi bem duro. Porque 400 metros é uma distância de velocidade. É onde você consegue atingir o máximo? É tipo isso? Eu não entendo muito. É porque é o seguinte... Não entendo nada, né? No atletismo, você tem provas de velocidade, provas de média distância, que chama meio fundo, e provas de distância, que é fundo. A gente fala velocidade, meio fundo e fundo. Em velocidade, o outro seria resistência? Provas de velocidade, 100, 200 e 400 metros. Sim. Provas de média distância, 800 e 1.500 metros, que é 1,5 km. Provas de fundo, 5.000 e 10.000 metros. 5 km, 10 km. Entendi. E aí, mas eu fiz o teste, ele gostou. E aí a gente entendeu que as minhas provas seriam de 800 e 1.500 metros, prova de meio fundo, por causa da característica de resistência que eu tenho. Não é uma característica de velocidade, de sprint. 100 metros é uma coisa assim, pá, foi. É um tiro. Tipo Bolt, né? Exatamente, é a prova do Bolt. E aí... Inclusive é a mais famosa, né? É a prova mais famosa, é a prova mais... O pessoal gosta de ver. Porque é uma prova mais rápida, né? É uma prova rápida de assistir. E a prova e a prova que o cara tem mais velocidade. Então, porque essa outra demora quanto tempo mais ou menos? A prova de 800 metros são 2 voltas na pista. E a prova de 1.500 metros são 3 voltas mais 300 metros. Quase 4 voltas. Então, assim, a minha trajetória no esporte, ela é desde muito novo. Eu sempre gostei de esporte. Assisto futebol desde que eu me entendo por gente. Assisto Fórmula 1 desde que eu me entendo por gente. Assisto vôlei, assisto uma porrada de esporte. Inclusive, eu escolhi a minha profissão, que eu sou jornalista também, atuo na área, mas eu escolhi o jornalismo para ser esse jornalista esportivo. Depois a vida me apresentou outras possibilidades, mas o esporte, ele tá na minha vida desde muito novo. E hoje você atua como jornalista também? Isso, eu trabalho na área de comunicação interna de uma empresa, de um banco, o Banco Inter, e que agora não é mais banco, é um ecossistema de serviços, é uma coisa muito legal, mas eu trabalho na comunicação interna produzindo conteúdo. Para as redes sociais deles? Não, interno, os colaboradores. Sim. Mas aí o esporte está na minha vida assim, desde muito novo, e é o que me motiva, enfim. Aqui, vamos algumas curiosidades sobre essas corridas. Você que define não. Como que é definida aquela posição ali, posicionamento das pessoas ali? É sorteio? Então, aí que acontece? Porque deve ser melhor você correr na beiradinha, né? Nas provas de meio fundo, as provas de velocidade, na verdade, é raiado. Você tem raias na pista. De 1 a 8, geralmente. Então, as provas de velocidade, cada um corre em uma raia. Essas definições são feitas de acordo com o balizamento do seu tempo de referência. Quem corre mais, quem tem um tempo melhor, corre sempre no meio. É mesmo? Porque ele tem visibilidade de quem está do lado dele, ele consegue ver... Cara, interessante, nunca imaginava isso. Exatamente, tem alguns privilégios, né, assim. É privilégio, seria? É um privilégio correr no meio, porque você consegue ver o que está do seu lado aqui e o que está do seu lado aqui. Então, mas o fato de ele estar no meio é sorteio ou ele... Não é sorteio. Pro melhor tempo? É pro melhor tempo. Por exemplo, entendi. Eu vou para uma competição agora.
Aí eles vão fazer um balizamento, eles vão pegar o seu tempo da competição anterior. Entendi. E aí vão fazer um balizamento em relação aos outros atletas. E aí eles fazem a bateria, né? De acordo com os tempos e ver quem é mais rápido que o outro. Entendi. Como referência. Ué, então esse aí também é mais fácil. A pessoa sempre tá no topo, então, hein? Mas assim, isso... Porque quem corre no meio é melhor? É uma vantagem? Geralmente é mais rápido, mas isso não é, tipo, certeza que o cara vai ganhar, não, sabe? Mas é melhor correr no meio? É melhor correr no meio, pra prova de velocidade. Mas eu não corro prova de velocidade, entendi, então assim, acaba que eu não posso falar muito entendi. Você gosta verdade. As minhas provas são de meio e fundo. Aí eu sigo, por exemplo, as minhas provas todo mundo vai pra raia 1. Não sei se você já viu as provas que as pessoas dão várias voltas na pista. Todo mundo fica na raia 1, grudadinho ali, um coladinho no outro. Entendi. Porque como é várias voltas, aí acaba que a distância tem que ser... tem que partir da raia 1 mesmo, que é mais próximo do campo, né? Porque a pista, ela é meio que o oval, né? E aí... Mas como que... O pessoal corre um atrás do outro ali, no caso? Um atrás do outro, coladinho. Mas como que vai saber quem é mais rápido, então? Aí nas provas de meio fundo e 800, não tem muito essa questão do balizamento não, sabe? Tudo se mistura na raia 1 mesmo e vai embora. E aí até... É uma curiosidade porque eu sou leigo e eu acho que muita gente que tá assistindo também é leigo, né? Nesse assunto a gente fica meio com dúvida. Assim, nossa, é muita coisinha assim, é muito detalhe. E tem um tênis apropriado pra isso também? Tem, na pista a gente na verdade não corre de tênis, a gente corre de sapatilha. Ah, é? É como se fosse uma... Já deu um vacilo aqui já, viu, pessoal? É como se fosse uma chuteirinha de futebol mesmo. É mesmo, só que aí cara? tem uns preguinhos na frente, sabe? E se chover? Escorrega? Então, por isso que a sapatilha é importante pra isso também. Que se você correr de tênis, a chance de escorregar é muito grande. Entendi. Não, mas nos treinos você faz de tênis, né? Eu faço sempre sapatilha, assim. Não, mas você não pode treinar na cidade, não? E quando eu for correr, quando eu corro na rua, eu corro de tênis. Quando eu corro então essa corrida na rua é mais para o seu corpo, não é para o treinamento então em si, é? Isso, assim, a corrida na rua, inclusive hoje eu faço muito pouco. Eu faço geralmente uma vez por semana, no sábado, só para soltar o corpo, para soltar a carga mais pesada da semana nos treinos de tiro que eu faço. Entendi. Então eu sempre corro. Como é que é a rotina de treinamento? A minha rotina de treinamento é segunda a sexta. Nossa, segunda a sexta? Tá. Eu treino segunda, quarta e sexta no CTE, no Centro de Treinamento Esportivo, eu treino 1h30. E terça e quinta eu faço fortalecimento, faço academia, que é importante demais. Musculação, no caso? Fortalecer para correr, exatamente. Faço aqui em Gaité. Não, então é uma rotina mesmo, hein? É uma rotina de... E alimentação? Exatamente, alimentação também, tem toda a suplementação. A gente tem que comer demais, atleta de meio fundo gasta muita energia. Então a gente tem que comer muitas calorias por dia, tem que seguir uma alimentação regrada, e é super importante, né? A gente fala que o atleta tem um tripé, né? Assim, que é alimentação, sono e treino. Mas a alimentação você não aprofundou. A alimentação é o suplemento, mas tem que de comer macarrão pra caramba, tem ovo. Bastante proteína, ovo, tem que comer frango, né? Assim, que é carne branca, né? É muito bom pra nossa rotina. Água, bastante água, né? Nossa, água demais, porque a gente perde muito. Pode tomar uma birita também, uma coisinha não, né? Só quando você tá de folga, quando você tá... É porque influencia, por exemplo, se amanhã você for correr, se você tomar uma cervejinha hoje... É mesmo, cara? Sem chance, isso aí não tem nem... Então você deve já se privou de muito... Assim, não tô nem perguntando, você bebe? Eu bebo, assim, mas assim, bebo quando eu tô de folga, quando eu tô de férias, quando... Vou dar uma saidinha assim, que eu sei que eu vou ter um intervalo maior pra me recuperar. Entendi. Enfim, isso aí eu não me privo não, mas eu também não... Eu não sabia que bebida, no caso, influencia diretamente. Influencia demais, falta de sono. E aqui, esse negócio que o pessoal gosta de falar que cansaço é mais psicológico. Tem isso? Tem esse tratamento psicológico, por exemplo? Se você achar que tá cansado, tenta regular sua mente. É uma coisa. A gente escuta muito isso, tem isso mesmo? Com certeza, a parte psicológica influencia demais. Você pode estar 100% fisicamente bem, mas se você não tiver psicologicamente bem... É isso que eu preciso treinar, viu, pessoal? Esse trabalho psicológico. Porque se eu começar a correr, no segundo quarteirão eu já começo a querer parar pra descansar. A mente sabota, né? É mesmo? Se você não tiver dá uma preguiça, gente. Eu tô precisando. Eu só falar com você, vontade eu tenho, só não tenho coragem, tá? Então vamos lá. Como que é, cara? Como que é os primeiros passos pra pessoa que quer correr, Lucas? Dá essa dica pra gente aí. Assim, tudo tem um propósito, né?
tem um propósito. Às vezes tem gente que quer Não, correr. vamos imaginar que o propósito seria só emagrecer. Não, só Exatamente. colocar o corpo em dia. A respiração em dia, não precisa nem emagrecer, não. Porque tem gente que tem esse propósito, É. cara. Eu acho que é você ter a disposição mesmo, sabe? Pra poder ir, colocar como objetivo, como rotina. Se você colocar como rotina assim e querer fechar esse propósito mesmo, eu acho que tudo sai com. Então tem que ter meio que um com mais foco, né? fluidez, Lucas? tem que ter um foco, tem que ter foco. Porque pra galera que gosta de correr também na esteira também, não dá também. Mas a esteira é uma ótima, opção ótimo também. começo, uma ótima opção. E assim, Eu falo porque quem tá nos assistindo, ele quer saber sobre sua vida de atleta, mas também quer ter dicas também, né? Porque imagina assim, vou assistir uma entrevista com um atleta, então ele vai me dar um bocado de dica. Lógico que não é obrigação, né? Mas vai dar dica de alimentação, umas dicas pra gente. mas, por exemplo, Querendo ou não, a gente é bom, né? assim, se eu, A gente não se eu sabe se posso vai dar uma dica pra quem quer começar a fazer atividade física, correr, assim, faça no seu tempo, comece fazendo pouco e dependendo do seu ritmo, da sua paixão. Inclusive você até comentou, né, Lu, que no começo você chegou a pular etapa de 5 metros. Exatamente. Exatamente. E aí, às vezes, de repente eu posso machucar, e aí? Começa a correr uma distância que fisicamente eu poderia não aguentar, a gente se machuca ali. Eu poderia ter desistido lá no início, sabe? Então é interessante você começar aos pouquinhos, e percebendo a sua evolução, percebendo se você realmente gosta daquilo. Porque se não gostar, assim, é difícil, né? É difícil. Como é que é a sua convivência lá no SEI? É SEI, né? É CTE. CTE, Como é que é? A convivência é a melhor possível. Um ambiente tranquilo? Um ambiente tranquilo. Como que você é convocado para... É um ambiente diferente, só assim, porque, por exemplo, é um ambiente totalmente diferente de uma academia, de um lugar que você vai fazer um esporte, às vezes, por conta própria. Lá, eu não posso faltar, lá eu não posso dar migué, lá eu não posso falar assim, ô treinador, hoje tô com preguiça. Tô com preguiça. De jeito nenhum, cara, de jeito nenhum. Existe alguma bolsa, alguma coisa cobrança assim? Existe. No esporte paralímpico, ele é diferente, obviamente, ele é diferente do olímpico. Porque no esporte paralímpico, o atletismo paralímpico, só voltar atrás assim. Não pode, fica à vontade. Que é o seguinte, ele é para pessoas com deficiência. O esporte paralímpico é alto rendimento. Então são pessoas com deficiência que fazem. Puxa um pouquinho o microfone. Que fazem esporte de alto rendimento. Você tem para-atletas e atletas paralímpicos. É a mesma coisa você falar assim, atletas, talvez é uma relação próxima. Atletas amadores e atletas profissionais, mais ou menos isso. Entendi. Então eu estou inserido no esporte paralímpico. E no esporte paralímpico, ele é dividido por classes / categoria. Por exemplo, eu tenho uma deficiência física. Eu não vou competir com uma pessoa que tem deficiência visual. Então como que é feita essa separação? É separada por categoria e por classe. Então, por exemplo, uma pessoa que não enxerga nada, que ela tem uma deficiência visual completa, ela vai competir, obviamente, com pessoas que também têm deficiência visual completa. E aí, isso é separado por classe em numeração. Por exemplo, a minha classe, ela é numerada com o número T37. O quem não enxerga nada, T11. E assim vai. São várias categorias. Então, a minha disputa são com pessoas que têm a deficiência exatamente igual a minha. Aí, beleza. Mas, tem que ser exatamente mesmo, então cria várias categorias, né? Várias classes, exemplo, né? Tem pessoas que tiveram paralisia cerebral que são têm uma limitação maior que a minha. Entendi. Então elas têm uma outra numeração. Tem pessoas que têm uma limitação menor que a minha. Elas têm uma outra numeração, para ficar justo. E todas essas categorias, elas são olímpicas? Paralímpicas. Não, paralímpicas. Paralímpicas. Elas são paralímpicas, Você passa por um processo de classificação, você tem que quando você faz a sua primeira competição, você vai no médico, aí o pessoal do Comitê Paralímpico Brasileiro te avalia. Entendi. E te aloca em uma categoria, de acordo com aquilo que realmente você é. E aí você falou em bolsa, por isso que eu te expliquei isso. Na minha categoria, na classe 37, hoje eu estou em primeiro nos 800 metros, primeiro no ranking nacional. E nacional. Eu fui campeão brasileiro recentemente. E estou em terceiro na prova dos 1.500 metros, nacional.
E em quinto na prova de 400 metros, eu comecei a correr 400 metros agora. É uma prova que eu não gosto, mas É mesmo? tô correndo. E aí... Nossa, aí, até que tá ouvindo aí, tá? Abraço pra ele. E aí, por eu estar em primeiro e em terceiro, eu tenho direito a uma bolsa nacional. Ah, sim. A bolsa atleta nacional. Ah, então são classificações que Isso. o torna apto a receber. Essa bolsa é de entendi. acordo com, vamos falar, a meritocracia, né? Se você tá entre os três, você tem E é do direito à estado bolsa. ou da federação? Isso, Que é nacional. Não, mas eu falo assim, a bolsa vem do estado? Isso, do ou- federal. É federal. Ah, sim. Aí tem uma outra bolsa que é a estadual, que é se Entendi. você estiver bem ranqueado também. E aí, como eu tô bem ranqueado, eu também ganho a estadual. Ah, entendi. Agora entendi. E aí, agora, recentemente, eu também fui graciado, e é uma honra enorme, porque essas bolsas são muito importantes, porque o gasto é muito grande. Agora eu também estou recebendo a bolsa municipal. Isso, eu ia até Caeté. comentar, né, que o município de Caeté recentemente tem esse projeto. Eu vi até, até você na página da prefeitura exatamente. agradecendo. Foi um... Inclusive, você quer falar um pouco sobre isso? Foi, claro. Uhum. Assim, foi um projeto que já estava sendo desenvolvido, né? Acho que o FUR fez a indicação e eles começaram a dar visibilidade para esse projeto muito importante para a Atlético de Caeté. E a Secretaria abraçou. Hoje a Secretaria de Esporte, ela efetivou de fato essa bolsa e está beneficiando outros atletas que enfim, representam o Caeté aí, tanto no cenário estadual quanto nacional. É uma oportunidade muito boa, porque a gente tem gasto com viagem, a gente tem gasto com equipamento. Você me perguntou com o que a gente corre. A gente corre com a sapatilha. A sapatilha é muito caro, muito caro. Imagina algo específico assim, né? Eu acabei de comprar uma porque a minha tá estourando já, porque é uma coisa muito leve. Quanto que é, Lucas? A minha, essa que eu acabei de comprar, eu paguei R$1.000 nela. Assim, mesmo, cara? E tem geralmente são produtos importados ou nacionais? Sim, geralmente é importado. Geralmente é importado. Tem uma loja tem uma loja online aqui no Brasil que faz sapatilha, mas é tudo fora também. Aí acaba que às vezes é vantagem você comprar importado, enfim. São equipamentos caros. O próprio tênis também, porque você também usa tênis para correr na rua, você usa tênis para academia, você usa tênis para fazer pouco, né? Fazer o aquecimento, dura pouco demais. Imagino. E assim, igual eu falei, gasto com viagem, assim, passagem. Quando há viagem, tem que ser do seu bolso? Geralmente, nas nacionais, nas competições nacionais, sempre você gasta com passagem e tem algumas competições nacionais que o Comitê Paralímpico Brasileiro te fornece hospedagem. Tudo depende do ranking. Se você está entre os primeiros, você tem algumas... Tem incentivo para sempre tem algumas prioridades, que tem que ter mesmo. É muito competitivo, é isso mesmo. Porque faz a pessoa também incentiva a treinar cada vez mais, né? Exatamente. Também pode ter também patrocinadores? Pode ter. Aí, patrocinadores aí, o Lucas tá aí. E aí... Aqui, você parece um pouquinho com quem? Michael Phelps. Deixa eu falar isso? Não. Que é isso? Que honra. Seu rosto. Parece um pouquinho com o Phelps. Mas fala aí. Tá falando da bolsa. De patrocínio de bolsas, Isso. Então, acho que é muito importante essas bolsas, inclusive. Se eu não tivesse, ela seria um gasto enorme que eu teria, assim, teria que me sacrificar. Então hoje eu ralo muito para que eu continue com essas bolsas e potencialize mais ainda os meus resultados, né? Tudo com aporte fica mais fácil, você compra. Mas você comentou também que você trabalha, né? Isso. Uma instituição privada. Isso. Como que é conciliar isso, cara? Porque se houver alguma competição, apesar que não tem, né? Competição geralmente na semana, né? Final de semana. Mas dá pra conciliar, é tranquilo? Você pensa também, já emendando, já completo pra gente, você pensa futuramente só viver só do esporte? Não, eu amo o que eu faço, é a minha profissão, eu amo a equipe que eu trabalho, eu amo o lugar que eu trabalho. Então, assim, hoje eu concilio muito bem. Isso, que geralmente eu concilio muito bem. Eu faço essas duas coisas porque eu amo, porque eu vou te falar, eu fico esgotado. Tem dia que eu chego no treino cabisbaixo e tem dia que eu chego no serviço
cansado por causa da rotina. E lembrando que o Lucas também ele mora aqui em Caeté, ou seja, ele enfrenta a BR todo dia, né? Isso, exatamente. Você vai de ônibus? Você vai de carro? Vou de ônibus. Nossa senhora. Então Não, e você vai num ônibus super confortável, maravilhoso, né? Maravilhoso. Ele parece uma chaleira, né? De vez em quando solta até fumaça, né? Estraga no meio do caminho, enfim. Aham. Mas eu só faço essas duas coisas assim porque eu amo. Porque é um sacrifício, assim, de verdade. Mas como eu amo, então eu faço com muito gosto. E aí, conciliar, eu consigo conciliar muito bem. O meu horário de serviço me permite treinar com conforto, me permite fazer todo o meu horário de treino. As pessoas do meu serviço me incentivam demais também. Elas sabem da minha rotina, enfim, elas gostam muito disso, torcem muito por mim. E aí conciliar pra mim é super tranquilo. Na verdade, assim, eu conheci o atletismo paralímpico em 2020. Eu já tinha iniciado minha carreira de jornalista, sabe? Eu já tinha, me formei em 2017, já comecei, eu já estava fazendo estágio, comecei a trabalhar, depois, enfim, fui seguindo carreira. Então, o atletismo paralímpico ele veio depois, porque a corrida de rua era assim, já era uma coisa, um hobby, já era um passatempo muito importante, mas a coisa virou coisa séria mesmo. Depois do convite. Depois do atletismo paralímpico, que igual eu te falei, assim, lá não é uma coisa que, hoje eu não vou. Aqui, seu arroba no Instagram qual que é mesmo? Arroba Gomes _ Lucas. É um arroba. Pessoal, depois vocês dão uma passadinha no Insta dele, que tem foto bonita pra caramba lá. Machu Picchu, não sei não, você tira. Tô brincando. Não, mas só foto bonita, só viagem bacana. Parabéns, cara, muito legal. E são viagens de particular, a passeio ou... Passeio. Eu sempre tiro férias, né, assim. Após uma competição, tipo, eu tenho períodos, eu não posso, tem períodos que, por exemplo, sempre no final do Campeonato Brasileiro, que é a competição alvo que eu tenho, sempre um período longo de treinamento, a gente discuta o Campeonato Brasileiro, depois tira umas férias rapidinho de 5 dias, eu aproveito. E final do ano tem um recesso. Então, sempre esses momentos eu tiro férias e aproveito pra poder esclarecer. Viajar é maravilhoso, né, cara? Não, pra mim viajar é a melhor forma de conhecimento. Eu vi também umas fotos no Rio, também, passeio também, isso foi fazer no Rio competição? Eu sempre corro lá, inclusive mês que vem eu vou pra lá correr. Sim. O estado de Minas Gerais tem muitas corridas também, nesse... Tem mais lá o eixo Rio-São Paulo. Tem pouca. Vai ter Nordeste tem? Tem pouco também. É tudo concentrado mais em São Paulo, que é onde fica o Comitê Paralímpico Brasileiro. E a pergunta que não quer calar, você sonha, planeja, quer ir a uma Paralimpíada? Sonho. Eu ainda preciso ralar muito para chegar lá. Mas os números seus estão no caminho? Números? Eu nacionalmente eu tenho um destaque, como eu te falei, assim, as minhas posições são muito boas, mas internacionalmente ainda não. Por quê? Não, mas peraí, mas para você ter acesso, você precisa de números melhores. Quais números precisam seria? Você precisa baixar seu tempo. Porque assim, muitas das vezes a luta é contra o tempo, não é contra outra pessoa. É mesmo, cara? A luta é contra o tempo. Menos tempo você gasta. Por exemplo, hoje seu tempo é qual? Hoje, seu melhor tempo? Hoje, por exemplo, eu faço 1,5 km em 4 minutos e 34 segundos. Qual que é o necessário? Eu preciso baixar pelo menos uns 15 segundos. 15 segundos? Então vamos lá, hein, cara. Vamos comer bastante ovo aí, comer macarrão aí, vamos correr. E olha assim, olha você vê que 4 Tô brincando, não tenho a mínima ideia como é que é a dificuldade disso, gente. 4 minutos e 34 segundos é um tempo, é um tempo muito bom, cara. Porque, por exemplo, veja bem... Mas é um objetivo seu, né? 4 minutos e 34 segundos significa que em 1 quilômetro, eu fiz praticamente 1 quilômetro em 3 minutos. E aí mais 500 metros. Então é uma coisa, realmente é difícil, né? É difícil e é um nível... Não, sem falar que esse é um número que você vai alcançar e quando chegar lá você tem que melhorar mais ainda e você ganhar uma medalha, né, velho? Então realmente é um... Então Não, mas vai dar certo. Porque esse ano tá rolando agora o Mundial na França. Foi mal, eu pulei essa parte. Então as competições internacionais também estão dentro desse número? Pra você primeiro você tem que participar das competições internacionais para depois ir à Paralimpíada? Não, é assim, você tem que bater um índice, você tem que bater entendi. Tempo. Pra federação te convidar, né? Convidar não, convocar, né? Convocar. E aí bateu esse tempo, eles vão te convocar. Então, mas você já teve convite, vai fazer, pretende competição internacional? Seja aqui na América Latina mesmo? Pretendo participar de alguns abertos,
tem alguns torneios que chamam assim torneio aberto. Por quê? Me explica que eu não sei. Que é Não, isso? talvez, assim, eu não sei também o significado, mas aberto talvez seja para abranger assim, entendi. Todos essas categorias. todos os países, né? Assim, Entendi, né? entendi. É uma competição que às vezes é mais tranquila de você chegar e competir e tal. Mas eu pretendo sim. Acho que é muito importante a gente pular essa parte e ir para fora, né? Ter mais visibilidade. Eu de fato eu me consolidei assim nacionalmente assim, nesses últimos anos. Ano passado eu também fui campeão brasileiro dos 800. Ano retrasado eu já estava entre os 3 no 1500. Então já tem 3 anos assim que eu tô correndo em alto nível, de acordo com a realidade da minha classe, né? Então, de fato, é um esporte que eu estou apresentando bastante resultado, tanto nacionalmente e, obviamente, no cenário estadual. Então, eu tenho essa vontade de futuramente alçar assim, voos maiores assim, para fora, né? Mas é questão de tempo, paciência, treinar bastante. Uma ansiedade também baixa também, a ansiedade, né? Eu já consigo controlar mais. Antes tava mais, essa ansiedade estava mais aflorada, assim. Meu desejo estava muito mais aflorado, tipo, para as coisas acontecerem mais rápido. Agora eu tô mais tranquilo, né? Ele vai pegando experiência, né? Vai pegando as maldades. A gente está chegando ao final da entrevista, esse bate-papo muito bom, né? Algo que você queira compartilhar conosco, que a gente não abordou aqui, alguma dica para os novos atletas paralímpicos, né? Sim, acho que esse espaço é muito importante, porque igual a gente falou no início, né? Eu consegui me encontrar no atletismo paralímpico. Eu sou uma pessoa com deficiência e é muito importante eu me afirmar como uma pessoa com deficiência. Por quê? Porque a gente tem muitos direitos, a gente tem que lutar pelo nosso espaço, a gente tem que pedir respeito, a gente tem que fazer aquilo que a gente tem que fazer mesmo e ignorar os percalços da vida. E se você que está assistindo assim, tem um filho com deficiência, tem uma filha com deficiência, se você é uma pessoa com deficiência e às vezes não gosta de um esporte, experimenta. Aqui no estado você tem várias associações que podem abraçar você, que possam te apresentar um esporte. Quem sabe você não vir um atleta de alto rendimento de destaque no cenário nacional. Só uma coisa interessante: o Brasil está disputando o Mundial, que eu até citei. O Brasil está em segundo lugar no quadro de medalhas. O Brasil é potência no esporte paralímpico. Você tem atletas de vários tipos de deficiência, vários tipos. Desde a amputação, até intelectual, visual, enfim. Por quê? Foram atletas que foram descobertos cedo, que conseguiram se desenvolver e hoje estão representando o Brasil no mais alto nível. E o esporte paralímpico é o alto nível. É uma coisa que eu sempre afirmo para as pessoas. Tem muita gente que duvida, né? Que eu estou falando, muita gente que duvida. E na verdade não é. Então você citou uma coisa interessante, a questão da idade, né? Porque tem aquele mito não, geralmente, né? O atleta, quanto mais novo ele é descoberto, melhor para ele, para o rendimento dele. Você é novo, você tem 20 e poucos anos, né? Eu tenho 26, eu até achei que eu comecei cedo, mas por quê? Porque eu não conhecia, eu comecei tarde. Não, mas eu falo assim, mas isso que eu ia falar, se for pensar nessa dinâmica, você foi conhecido um pouco mais tarde, né? É um exemplo também, porque as pessoas botavam um pouquinho mais velhas, né? Sim. E eu já passei dos meus 15 anos, meus 18. Dá tempo, né? Nunca é tarde, né? Dá tempo. E quanto mais novo, melhor. Assim, então tem muitas oportunidades aí para a pessoa poder se desenvolver. E, enfim, o esporte é um mecanismo assim, fundamental. Você manda um recado aí pro Lucas daqui 10 anos, Lucas Gomes, daqui 10 anos, escuta isso aí, ó. Olha, eu espero que, Lucas, eu acho que daqui a 10 anos eu quero que você conheça bastante o mundo, viaje bastante e que esteja com muitas medalhas na bagagem. Isso aí, cara. E com os amigos que eu tenho hoje, que são os de verdade, né? E que eu tenha minha família ao meu redor.
torcendo por mim e sendo realizado, sendo feliz, independente de frustrações, de derrotas, independente de vitórias, sempre mantendo um sorriso no rosto. Porque derrotas a gente tem sempre, mas é legal porque sempre depois tem a vitória. É isso. Gomes _ Lucas, muito Lucas. obrigado. Como é que é? F Lucas? Gomes _ F Lucas. É um pouco complicado esse Não, underline. mas eu vou deixar aqui na descrição. Talvez aqui. eu vou ver se eu consigo mudar depois. Não, vou deixar na descrição aqui o seu arroba. Pessoal, sigam ele, são fotos maravilhosas, parabéns do seu trabalho também, né? Obrigado. Sucesso. E é isso, futuramente você volta aqui, né? Quando você fizer mais outras competições, volta aqui trazer medalha. Na próxima vez traz medalha pra gente ver também. Né? Eu trouxe. Ah, trouxe? Ah, não, então mostra pra gente. Eu tava esquecendo aqui, que foi a medalha do mês passado do Campeonato Brasileiro. Aí, quase que a gente esquece, tá vendo? Aqui. Dá licença. Não é pesada, hein? É mais pesada. Bonita, é ouro, hoje é ouro, hein? Mas ela é bonita. Ela é... Não, bonita mesmo, cara. Parabéns, cara. Com a gostei da faixa também, do Campeonato Brasileiro, da fita, na verdade. Pessoal, então é isso aí, ó. Lucas Gomes aqui no Sou Caeté Podcast. Pessoal, se inscrevam no canal. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilha aí com o pessoal do Caeté. O podcast é voltado para Caeté. Sou Caeté Podcast. Eu, Claudinei Penaforte, recebi aqui Lucas Gomes. Muito obrigado. Até a próxima. Sou Caeté Podcast. Se inscreva no canal. E é isso, pessoal. Valeu. Satisfação, Lucas. Obrigadão. Satisfação é minha. Obrigado.